Agora subiu. Os comentários aparecerão. Já está ok. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Que nesta noite nosso Mestre Jesus possa nos dar a oportunidade de termos mais uma noite de estudos do livro Seara dos Médiuns e que possamos fazer dessa nossa oportunidade de estudos enriquecimento para a nossa própria evolução, tanto espiritual como moral, como um aprendizado, para que possamos estar sempre caminhando junto com Jesus, dos seus ensinamentos, dos seus exemplos deixados entre nós. No estudo do livro Seara dos Médiuns, nós vamos ver hoje o título de Obrigação Primeiramente. Essa reunião pública foi feita em 5 de setembro de 1960. Nós vamos trabalhar a questão do livro dos médiuns, do item 304. E Chico Xavier, juntamente com seu mentor Emmanuel, começa assim: obrigação primeiramente. O que vem a ser para nós termos esta obrigação? Que obrigação é essa que Chico Xavier quis transmitir para nós? O que tem que vir primeiro para o médium? E ele começa assim: fase da mediunidade, o instrumento com que possas desferir entre as criaturas irmãs o teu hino de amor. Então, faça da mediunidade que você possui, que nós médiuns possuímos, um hino de amor para todos aqueles que estão ao nosso redor, para todos aqueles que nós temos afinidade, para todos aqueles que necessitam da nossa palavra, da nossa ajuda, da nossa solidariedade. Então, primeiramente é isso. Entretanto, não lhes situes os acordes em leilão. Portanto, não coloque essa mediunidade em leilão. Mas de que forma isso? Não fique colocando a sua mediunidade, o dom que você recebeu de Deus, de Jesus, para colocar um preço, para colocar um valor nisso aí. Que mediunidade não tem essa intenção para conosco, de ter um preço que a gente dá para as pessoas quando a qual nós trabalhamos, para as pessoas quando a qual nós tratamos. As nossas curas, os nossos trabalhos, ela não tem preço, ela não tem valor, não está em leilão. Quanto sol, olha o exemplo que Chico Xavier dá. Quanto sol que não negocia a sua própria luz. O sol está aí todos os dias, no amanhecer ao entardecer, de graça para nós. O espírito não mercadeja com os próprios sentimentos. A espiritualidade amiga e benfazeja, ela não coloca a mediunidade como forma de mercado, como forma de negócio. Há o exemplo do sol, que ao amanhecer, ao entardecer, ele nos dá a luz no nosso cotidiano totalmente de graça. Ele não cobra nada. E assim é um exemplo nosso, como médiuns. Se a vaidade te exagera o valor, pensa um pouco e reconhecerás que a vida, junto de ti, pode suscitar a formação de valores novos que te lancem todas as possibilidades em plena sombra. E quando a ambição busca elevar-te à galeria de ouro, reflete na agonia mental de todos aqueles que descem da galeria de ouro para a névoa da morte. Então, nesse parágrafo, Chico Xavier quis dizer que nós, ao termos a nossa mediunidade, seja ela vidência, clarividência, psicografia e muitas outras mediunidades, a gente não achar que esse dom nos dado seja um valor muito grande, seja algo que nos tornemos anjos, algo que nos tornemos pessoas melhores ou maiores que as outras. Muito pelo contrário. É uma dívida muito grande que nós
adquirimos no nosso passado e que nós viemos nesta vida trabalharmos em prol daquele que tanto necessita. E junto de ti pode suscitar a formação de valores novos. Então a gente, quando médium, a gente tem que ter a consciência de que nós vamos trabalhar novos valores. E com esses valores nós vamos ultrapassar ele e passar para os nossos próprios irmãos. Mas isso tem um valor financeiro? Tem um valor material? Não. Esse valor com o qual nós trabalhamos é um valor sentimental, é um valor que nos engrandece, é um valor que nos ilumina. Então, esta obrigação, primeiramente, que nós temos para conosco mesmo e para com o próximo, que é o de fazer com que o próximo ouça aquilo que nós aprendemos como médiuns, aquilo que nós somos ao adquirir esse dom tão valioso para nós, que nada mais é do que trabalhar nós mesmos, sermos melhores. Mediunidade é talento divino nas tuas mãos, e a divina bondade nunca se vende. É o que eu havia dito no parágrafo anterior, que mediunidade é um talento divino, é um dom que nos foi dado. Mas isso não quer dizer que nós somos melhores do que outros que tem por aí, do que as pessoas que vivem ao nosso redor, do que os nossos familiares. É um dom divino e ele não está à venda. Nós não temos direito de adquirir o que nós temos e vender, e passar a cobrar pela vidência, pela clarividência, por uma carta psicografada. Nada disso tem valor. Material não, tem outros valores. Se pudéssemos definir Deus, seria lícito repetir que Deus é amor, e o amor é trabalho do bem por todas as direções. Se nós pudéssemos definir Deus dentro de todo esse trabalho que nós fazemos, nós definiríamos Deus como amor. E o que é amor para todos nós? Nada mais do que trabalhar para o bem do próximo, para o nosso bem, para o bem da humanidade. E tudo isso a gente faz e deve, como médium, fazer de graça. Porque dai de graça o que recebeste de graça, disse Jesus. O trabalho desse modo é o alicerce da existência produtiva, assim como a raiz é o fundamento da árvore. Então, o trabalho do bem, para nós todos, não só como médiuns, o trabalho no bem é um alicerce, é algo que nós vamos construindo pouco a pouco. Porque quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem. E esse alicerce, ele vale a pena ser plantado em qualquer lugar. Tanto dentro de uma casa espírita, quanto, melhor ainda, dentro dos nossos lares, na nossa sociedade. A gente tem que sempre empregar esse bem ao próximo. E é um alicerce, é uma casinha que a gente vai construindo pouco a pouco. E colher somente coisas boas. Se alguém disser que é necessário abandones as tuas tarefas a fim de que haja virtude no caminho do próximo, enredando-te ao ruído ou à festividade que a tua presença consiga criar onde estejas, não te esqueças que o Cristo pagou em acerba renunciação a própria fidelidade ao Supremo Senhor na prestação de serviços aos homens. Então Jesus renunciou a tudo em prol do bem. Então quando a gente for convidado para fazer algo que está fora dos nossos conceitos com relação ao Espiritismo, quando a qual nós desenvolvemos a nossa mediunidade, a gente tem que pensar que Deus, Ele renunciou a tudo em trabalho do bem, em trabalho do próximo, para deixar aqueles grandes exemplos que Deus, que Jesus é o nosso maior exemplo de tudo. Ele renunciou a tudo para deixar tantas coisas, tantas dádivas, tantos exemplos bonitos para nós.
E ele diz mais, que pregação sem exemplo é cheque sem fundo. Então, de que forma? Né? Que exemplo que eu vou dar se eu cobrar o que eu tenho, o que eu recebi? Será que eu vou estar pregando algo que é bonito, que a espiritualidade realmente está querendo de mim? Quando eu falo isso, quando eu prego, quando eu falo que as coisas bonitas que vêm de Jesus são ensinamentos do bem, para o nosso bem maior, isso vai engrandecer a pessoa. Mas se eu falo sem os exemplos, se eu não tenho exemplo para isso, se o meu exemplo é só de palavras e não de solidariedade, de caridade, de trabalhar a humildade, não reformar-me intimamente, é a mesma coisa de eu dar um cheque sem fundo para alguém. Não tem valor nenhum. Angaria o teu sustento com a disciplina da alma e o suor do rosto, e cede ao intercâmbio espiritual o tempo que lhes possas consagrar por oferta de ti mesmo. Não te rendas a ilusões, nem te creias maior. Não caia em ilusão em dizer que você é o melhor de todos, que você faz isso na mediunidade, que você faz aquilo. Mediunidade, ser médium, não é engrandecer-se para com o próximo, não é dizer que é o melhor. Ser médium não é sentar numa cadeira e sair dando ordens, sair cobrando, sair humilhando o outro. Muito pelo contrário, né? Ser médium é crer que é tudo aquilo que nós temos dentro de nós é nada mais do que a nossa obrigação de servir para o bem. Além do manancial corre a fonte. Ele dá um exemplo muito bonito aqui, que além do manancial corre a fonte. Além da fonte vem o córrego. Além do córrego desponta o riacho. Além do riacho aparece o rio. E além do rio surge o mar. Olha que para chegar nesse manancial, nesse pequeno lugar tão pequenininho que está colocando água ali, então a gente tem que olhar para trás de onde veio toda essa água. O exemplo maior de nós todos é assim, a nossa caminhada, o nosso exemplo a ser dado durante todo esse processo que nos foi dado como oportunidade de crescimento a todos nós. É um caminho longo, é um caminho árduo, mas é um caminho que compensa muito, desde que nós caminhamos de acordo com os exemplos que nos foi deixado, desde que nós não tornemos pessoas totalmente diferentes com relação à mediunidade que temos, desde que nós aceitamos, né, que através do estudo que nós fazemos, que nós vamos observar o quanto é bonito, o quanto nos faz bem, o quanto faz bem ao próximo, estarmos colocando tudo aquilo que nós aprendemos para aqueles que realmente precisam da palavra, do amparo ou de alguma ação beneficente feita por nós. Primeiro, a obrigação que nos purifique. Primeiro de tudo, é essa obrigação que nós temos, porque é através dessa obrigação toda que nós temos para o bem maior, para o trabalho, é que nós podemos esperar, sim, a nossa purificação, a nossa elevação moral e espiritual. E depois da obrigação, entrega à mediunidade aquilo que lhe possas doar espontaneamente, sem qualquer tisna de interesse inferior, como sendo a tua cota do esforço puro na obra do bem geral. E depois de todo esse aprendizado, de toda essa reforma, de toda essa conscientização que nós temos com relação à nossa mediunidade, aí que nós vamos trabalhar ela para com o próximo. Doar e doar bem, mas bem de graça mesmo. Não importa que seja pouco. Ah, mas eu não tenho tempo, eu sou médium, mas eu não tenho tempo. Eu sou médium, mas eu não posso trabalhar. Mas vai doando aos poucos, como se fosse um edifício a ser construído, lá no seu primeiro tijolinho. Mas comece.
Comece fazendo bem para o próximo, comece aceitando-se, comece observando que fazendo bem só te engrandece. O maior edifício começa tijolo a tijolo. Não fique imaginando porque tem pouco para doar, é que você vai deixar de fazer essa doação. Né? O exemplo aqui deixado por Chico é esse, que o maior edifício ele começou tijolo a tijolo. E foi assim, né? Que vários outros espíritas alcançaram a sua luz, né? Interior através dessa doação, de pouco a pouco, porque nada é assim do dia para a noite, nada é fácil, tudo é muito árduo, mas a gente trabalha, a gente ora e a gente espera. Por mais negra a escuridão, fina réstia de luz rompem a força das trevas. Um pingo de luz, um grão de areia, mas que ele esteja cheio de luz, já é um grande começo. Portanto, eu observo que esse texto nos traz, né, uma relação com, às vezes, o desânimo que certos médiuns têm em achar que a sua mediunidade não oferece tanto, né, em achar que, às vezes, a sua mediunidade é tão pouca. Aqui é o exemplo deixado. Às vezes, na escuridão, um fio de cabelo, mas que seja iluminado, ele ilumina as trevas. E a gente deixa, com relação a esse texto, o quanto é importante nós observarmos, né, e vigiarmos totalmente as nossas atitudes, para que possamos ter as nossas recompensas, né, para que possamos adquirir também a nossa luz interior. E, na verdade, a mediunidade, por si só, traz em seu bojo uma grande recompensa. Para nós ser médiuns, é uma grande recompensa. Se nós formos observar que ser médium é uma oportunidade que foi nos dada. Mas a pessoa é médium, ela é isso, ela é aquilo. Não, se você for observar que nós médiuns temos um trabalho muito grande a fazer. Não foi uma dádiva, uma coisa que foi iluminada e dada para nós assim, para fazer apenas porque nós somos agraciados, nós somos anjos, nós somos pessoas iluminadas, não. Somos pessoas cheias de dívidas e aqui nos foi dada essa recompensa, realmente, essa oportunidade de termos, né, de trabalhar todo esse processo. E que esse processo seja abraçado com todo carinho, com todo amor, não com outras intenções. Não foi esse o objetivo de nos ter dado certas mediunidades. Isso quando bem vivenciada, né? Isso quando é bem vivenciada, isso quando a gente aplica a mediunidade da forma que a espiritualidade quer que nós trabalhemos. Aí sim, né, vai nos angariar muita luz, muitas recompensas e muitas vitórias. Mas a gente observa também muitos médiuns que foram para o outro lado, que observou que aquela mediunidade pudesse trazer alguma remuneração, algo material. E quanto a isso, Kardec vai nos explicar no Livro dos Médiuns com muita propriedade o que os espíritos acham a respeito, né, de médiuns interesseiros, né, do charlatanismo, desse processo todo que é o lado contrário de ser um bom médium. Ao vaidoso ilumina as sombras que poderiam nublar as belas possibilidades que a vida lhe trouxe. Ao ambicioso, a mediunidade revelador daqueles que se colocam entre os mais valiosos nos salões da terra e mergulharam abruptamente na névoa da morte. Tem médium vaidoso? Tem médium ambicioso? Tem. E esse texto mostra que o vaidoso, ele podia muito bem, com a mediunidade, iluminar as sombras de muitas outras pessoas. Mas não, né? Toma totalmente um caminho diferenciado. Lembremos que Jesus
pagou sua fidelidade ao Supremo Senhor, prestando serviço à humanidade com gigantesca renúncia. A gente tem Jesus como nosso exemplo e guia, que ele renunciou totalmente para deixar a boa nova a nós. Pergunto-me, onde estarei a serviço dele? Pelo bem de todos e renunciando ao meu interesse? Porque a gente pode perguntar, né? Onde eu estarei nesse meio? Renunciando a mim mesmo, renunciando aos meus interesses, né? E onde eu estarei para o bem dele, a serviço de Jesus? Por vezes, o melhor lugar para nós servirmos Jesus, não só como médios, também como trabalhadores desta seara de Jesus, é no trabalho do bem. Por vezes será quem me solicita. Quem me solicitar, ali estaremos para o bem. Nada cobrando, nada com intenção material nenhuma. Pregação sem exemplo é cheque sem fundos. Temos de nos sustentar? Temos. Temos que cuidar da família? Temos. Temos que cuidar de nós mesmos? Também. Cuidar da mediunidade é então uma oferta de nosso coração ao bem maior. Se nós como médiuns pudéssemos observar e separar essa parte material da vida que a gente tem que dar prosseguimento e pudéssemos ver de uma maneira bem mais calma, mais serena e mais bonita, a gente poderia separar isso de uma forma bem objetiva. E se nós pudéssemos fazer isso, e nós podemos, não adianta dizer eu não tenho tempo, eu não posso, eu sou ocupado demais. Sempre há um lugar para colocar um tijolinho, para levar uma palavra, para levar uma luz àquele que necessita. Mas sem ilusões de grandeza e angelitude. Não dessa forma, né? Não devemos achar que nós como médios somos grandes ou somos anjos, como já disse. Não somos agraciados com essa oportunidade para sermos isso. Muito pelo contrário. O chafariz que encanta alguns poucos olhares não enxerga a nascente, que o alimenta e desconhece os grandes rios e a amplidão dos oceanos. Não venhamos a cometer esta mesma ingenuidade. Coloquemos em prioridade nossa purificação pelo compromisso do bem efetuado. E, depois da obrigação, entrega à mediunidade aquilo que lhes possas doar espontaneamente, sem qualquer interesse, ainda que seja esse bem bem pouco, que é uma imensa estalactite. Ela é construída gota a gota e apenas perseverando, né? Temos que perseverar sempre. Temos que construir essa nossa casa, mas uma casa de amor, sem interesse, né? Com muita paz, com muita serenidade. Lá na leitura do livro dos Médiuns, no capítulo 28, que fala sobre o charlatanismo e o embuste, que fala mais precisamente sobre os médiuns interesseiros. Na questão 304 diz assim: como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Porque quem médium interesseiro, ele está usando a sua mediunidade, mas ele está explorando outros espíritos. É um espírito interesseiro explorando outros espíritos que estão com a intenção de trabalhar o bem em nós. E nós estamos explorando esta bondade, com outro tipo de interesse, principalmente aquele interesse financeiro. Resta saber como receberiam eles a coisa, dado de tal especulação viesse a ser tentada. Diremos desde logo que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à trapaça do que semelhante ofício.
muito mais numerosos do que os falsos sonâmbulos que já se conhecem, seriam os falsos médiuns, e este simples fato constituiria fundado motivo de desconfiança. O desinteresse, ao contrário, é a mais peremptória resposta que se pode dar aos que nos fenômenos só veem trampolices. Não há charlatanismo desinteressado, qual, pois, o fim que objetivariam os usassem de embuste sem proveito, sobretudo quando a moralidade os colocassem acima de toda suspeita. Porque existem aqueles médios que são interesseiros, mas que não falam que são charlatões. Mas, no fundo, eles usam tudo isso para poder obter dos espíritos bondosos o melhor possível. Mas só que eles se enganam que, ao fazer o charlatanismo, eles estão nada mais que chamando os espíritos zombeteiros, aqueles que realmente gostam de fazer a bagunça na vida do médium. Porque médium que usa da sua mediunidade para ter esse tipo de interesse, nada mais é acompanhado daqueles médiuns que também são interesseiros. E médium bom não é médium interesseiro. E também tem os espíritos bondosos que caminham com eles. Se é de constituir motivo de suspeição o ganho que um médium possa tirar da sua faculdade, jamais essa circunstância constituirá uma prova de que tal suspeição seja fundada. Quem quer, pois, que seja, poderia ter real aptidão e agir de muita boa fé, fazendo-se retribuir. Vejamos se neste caso é razoavelmente possível esperar-se algum resultado satisfatório. Claro que não. Médium que usa da sua mediunidade como forma de comércio, como um meio profissional, porque ser médium não é um profissional. Ser médium é uma dádiva que nós recebemos. E nós a recebemos de graça. E nós temos como obrigatoriedade oferecer de graça. E será que a mediunidade, que a espiritualidade está de acordo com tudo isso? Claro que não. Os espíritos do bem, eles se afastam quando observam que os médiuns querem fazer disso uma profissão, quer fazer disso um comércio, um mercado. Eu acho que aquilo que nos é dado por caridade, porque eu acredito assim, eu pessoalmente acredito que a mediunidade, quando nos é dada, ela nada mais é para a nossa cura interior, para nós trabalharmos a nossa reforma íntima, para a nossa melhora pessoal. E as pessoas muitas das vezes confundem isso, acham que isso é algo que possa virar um comércio, possa render algo de dinheiro para eles. E não, isso é uma caridade que nos foi dada. E deve ser distribuído da mesma forma, por caridade. A mediunidade não deve ser meio de subsistência. Em relação a isso, vemos os exemplos de Chico, que além das inúmeras horas que doava de serviço da mediunidade, fosse atendendo irmãos necessitados ou escrevendo livros, ele ainda dava a sua cota de trabalho ao serviço público. Ele ainda trabalhava. Além de ele escrever, dele fazer psicografias de livros maravilhosos que ele deixou, ele atendia os irmãos que ali passavam necessitados de ajuda e ainda trabalhava. Ele sabia separar tudo isso. Ele sabia que a mediunidade dele era algo que ele tinha que fazer a caridade, mas ele necessitava, sim, de um trabalho para se sustentar. E ele nunca misturou as duas coisas, jamais. Isso me lembra muito a passagem que Jesus adverte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
Não podeis servir a Deus e a mamão. Não há como misturar as coisas do espírito com as coisas da matéria. Eu acho que isso seria não dar um devido respeito à espiritualidade, aquilo que é sagrado para nós, que nos foi doado. É estranho botar preço em tudo. Nós temos essa imperfeição de achar que tudo tem seu preço, que tudo está à venda, que tudo a gente tem como objetivo de ganhar alguma coisa. Muitos médiuns às vezes não observam este lado e misturam tudo. O aspecto material, eu sou médio vidente, o que custa eu cobrar por ficar observando a vida dos outros? Eu vou cobrar certo valor. Só que ele não observa que afasta de si os espíritos benevolentes e atrai para ele uns espíritos que mais nos prejudicam, que são aqueles zombeteiros que gostam de brincar com a vida de todos. A mediunidade é uma bênção para nós, espíritos tão endividados, e como tal deve servir de lenitivo às dores do nosso próximo. Não nos é dada para nosso engrandecimento, pelo contrário, através dela, do seu bom uso, devemos aprender o que é realmente caridade e humildade, porque nós aprendemos muito, porque nós estudamos, observamos ao nosso redor o quanto nós podemos transformar a nós mesmos e ao nosso próximo, quando a nossa mediunidade é usada para o nosso bem maior, quando a mediunidade é usada para simplesmente fazer o bem ao próximo, que é a caridade, que é a humildade, que é a nossa transformação moral. Esse é um presente que nos é dado, Não é nada que nada nos custa fazer a mesma doação. E eu espero que com esse texto nós podemos observar, principalmente nós como médiuns e trabalhadores de casas espíritas, podemos observar o quanto é importante darmos ênfase a esse texto que nos foi revelado agora, com esse estudo. O quanto é importante a gente observar que ser médium é trabalhar, é esperar, que aos poucos a luz dentro de nós vai aparecer. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês e que possamos sempre estar iluminados com o exemplo que Jesus sempre nos deixou. Agora nós vamos para outra parte, vamos tomar uma água e o Sr. Getúlio vai retornar, dando continuidade a um outro estudo do livro Seara dos Médiuns.